O que você teria visto se tivesse caminhado pela capital do Império Romano do Ocidente no início dos anos 400 depois de Cristo e depois, quando o Império Romano do Ocidente já não existia mais, em 500, 600 ou até 700 depois de Cristo? E sobre qual cidade eu estou mesmo falando? Roma? Não, eu não estou falando sobre Roma, mas a outra capital do Império Romano do Ocidente, ou seja, Ravenna. De fato, Ravenna se tornou a sede de os imperadores romanos do Ocidente em 402 d.C. e permaneceria assim até 450 d.C., quando Valentiniano III mudou a sede imperial de volta para Roma. Até o fim do Império Ocidental, Ravenna e Roma competiriam pela sede imperial. Como eu analisei neste vídeo aqui, Roma foi de fato, surpreendentemente muitas vezes, a sede imperial no período de 450 a 476 d.C., mas após a queda do Império Romano do Ocidente, Ravenna se tornaria ainda mais proeminente em seu papel como sede do governo. Primeiro, o próprio Odoacer escolheu Ravenna como a capital de seu reino, após 476 d.C. Depois Teodorico, o Ostrogodo, faria de Ravenna a capital de seu reino ostrogótico. E depois Ravenna se tornou a sede dos exarcas romanos do leste, que eram os vicerrais do imperador. Em Constantinopla, então, como podemos imaginar essa fascinante cidade de Ravenna, de 402 d.C., quando se tornou a sede imperial romana do Ocidente sob Honório, até o último exarca ser morto pelos lombardos em 751 d.C., e assim, o exarcado de Ravenna terminou. O que você teria visto nesses 3 séculos e meio ao caminhar pelas ruas de Ravenna? Foi em 402 que o jovem imperador romano do Ocidente, Honório, mudou a sede imperial de Mediolanum, atual Milão, para Ravenna. A razão foi que Alarico havia invadido a Itália, mas naquela época, o heróico protetor do Império Romano do Ocidente, o Magister Militum Flavio Stilicho, ainda estava vivo e a invasão foi repelida com sucesso e Alarico, derrotado, no entanto, a mudança de sede imperial para Ravenna se tornaria muito enraizada. Ravenna havia sido uma importante cidade costeira desde os tempos do próprio Augusto. Ele havia estabelecido o Porto de Classis apenas 4 quilômetros a sudeste de Ravenna, que se tornou uma cidade por si só, e foi nomeada Civitas Classis. Classis é a palavra latina para frota, e de fato, uma das 2 principais frotas pretorianas romanas seria estacionada em Classis, e a outra em Miseno, perto de Neápolis, até Constantino removê-las, basicamente deixando a Itália indefesa sem nenhuma frota para sua guerra contra Licínio. Portanto, é evidente o quão importante era a cidade de Ravenna, mesmo antes de Honório mover a sede imperial para lá em 402. Estima-se que mesmo antes de Honório chegar à cidade com todo o séquito imperial, já viviam em Ravenna 10.000 pessoas. A empresa italiana de visualização Trade Digital criou algumas excelentes reconstruções de Ravenna desde o primeiro século até o sexto século depois de Cristo. As escavações em Ravenna foram muito escassas e difíceis, por isso nosso conhecimento da cidade não é extremamente exato, mas é uma combinação de escavações e descrições literárias de fontes contemporâneas. Podemos ver que basicamente a cidade era uma espécie de cidade dupla, onde as classes foram removidas da cidade, mas conectadas por uma área habitada de baixa densidade a Ravenna. Então, poderíamos ver Ravenna e as classes na verdade como uma cidade para todos os efeitos, onde as classes de Civitas seriam na verdade o distrito portuário de Ravenna. O motivo pelo qual Honórios escolheu Ravenna em 402 como sede imperial foi porque a cidade era muito mais defensável do que Roma. Roma tinha uma grande circunferência e estava aberta para todos os lados por terra, e portanto era bastante fácil de ser sitiada, pois não tinha acesso direto ao porto. Ravenna, por outro lado, não só tinha acesso ao porto, mas o próprio porto estava localizado em uma ilha e não era acessível por terra, sendo separada por pântanos intransponíveis. A própria Ravenna também foi construída em ilhas que eram inacessíveis por terra devido a enormes áreas de pântanos intransponíveis a oeste e ao sul, e sendo cercada por um canal ao norte. Portanto, a cidade estava completamente cercada por água. Adicione a isso uma forte muralha de fortificação, e agora nós
Entendemos por que muitos imperadores romanos preferiam Ravenna como sua residência em vez de Roma, por sua defesa mais fácil. Naturalmente, é claro, podemos supor que quando Honorius chegou a Ravenna, a cidade viu um aumento subsequente tanto em habitantes quanto em atividade de construção. Podemos supor que as muralhas da cidade foram reforçadas ou aumentadas em altura, e que muitos novos edifícios foram construídos. Edifícios administrativos, é claro, a Casa da Moeda Imperial, bem como muito provavelmente, novas igrejas, já que naquela época, os antigos cultos pagãos foram em grande parte suprimidos pelos agora imperadores cristãos. Então, caminhando por Ravenna, por exemplo, em 420 d.C., você naturalmente teria visto uma incrível quantidade de agitação na cidade. Novos edifícios teriam sido construídos, e a cidade teria visto uma grande expansão em relação a apenas algumas décadas atrás. Uma longa rua colonizada foi construída, como era moda naqueles dias, semelhante à famosa mesa em Constantinopla. De fato, muitas dessas ruas porticadas foram construídas em todo o Império Romano naqueles dias, em Ravenna, em Roma, em Constantinopla, em Antioquia, em Alexandria, começando já em meados a finais dos anos 300. Estas são ruas que têm colunatas porticadas em ambos os lados, nas quais muito frequentemente os lojistas teriam suas lojas e venderiam suas mercadorias. Evidente, eles também eram usadas para procissões triunfais. Então, se você tivesse entrado na cidade em 420 d.C. primeiro, teria que passar por uma das pontes para poder entrar na cidade. Essas pontes provavelmente foram construídas para serem facilmente removíveis no caso de um cerco. Mas não sabemos ao certo e é totalmente possível que a cidade fosse realmente acessível apenas por balsa para torná-la ainda mais impenetrável durante um cerco. Então você acessaria a cidade por um dos portões, e imediatamente você veria edifícios muito impressionantes, por exemplo. Havia um anfiteatro, havia um circo, também havia, é claro, banhos. Havia até em 421 ou 2 templos pagãos restantes, mesmo que eles tivessem sido convertidos para outros usos, como espaços de armazenamento, ou eles tinham sido convertidos em igrejas na longa rua colonizada. Você teria visto muitos comerciantes vendendo mercadorias de muitas áreas diferentes do Império, já que Ravenna tinha o porto de Classis. Portanto, você pode imaginar quantos navios mercantes de todo o Império, e até de fora do Império Zarparian para Ravenna para vender suas mercadorias. Honorius, curiosamente, escolheu residir na residência do antigo Praefectus Classis Ravenatis, que foi então, claro, ampliada quando Honorius mudou-se para Ravenna. Esse palácio estava então diretamente conectado à rua central colonizada, o que era lógico, já que o imperador queria poder entrar em seu palácio diretamente em procissões triunfais gigantes. E se você é como eu, um total nerd de Roma ou Romeabu, como algumas pessoas gostam de dizer, e eu acho que você é, ou então você provavelmente não estaria assistindo a este vídeo. Então você pode estar interessado nos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está produzindo. Eles fazem anéis legionários. Eles fazem anéis com diferentes temas. Eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça. Isso mesmo, este é realmente um material de alta qualidade feito à mão. Não há presente melhor para você mesmo, ou para alguém conhecido que possa ser fã de Roma. Adicionei o link da loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode agora até obter um desconto de 20% em cada compra. Repito, uma redução de preço de 20% em cada compra da loja SPQR, que é simplesmente uma oferta absolutamente insana. E você só pode obtê-lo aqui através do link Majorianos, porque deixe-me dizer, as pessoas da loja SPQR também são fãs absolutos do heróico Imperador Majorian. Então vá e confira a incrível variedade deles, certamente também haverá algo para você. Mas não sabemos ao certo como era o Palácio Imperial de Honorius, pois não sobrou nada desse edifício hoje em dia. Contudo, ele é citado em documentos antigos, portanto temos algumas noções. Ou seja, era uma vila de dimensões consideráveis, com salas gravitando em torno de um grande pátio com pórtico. Entre outros, um quarto com um ábside e pisos de opus sectile, bem como um triclinium com 3 ábsides e um refinado piso de mosaico, com vista para o pátio. Os restos do edifício que ainda podem ser vistos hoje em Ravenna, chamado Palácio de Theoderix, curiosamente, provavelmente não os restos do palácio, mas muito provavelmente,
os restos de uma casa de guarda do século 7 ou 8, presumivelmente construído para controlar o acesso ao palácio, pois hospedava os exarcas, mas falaremos mais sobre eles mais tarde. Se você tivesse caminhado por Ravenna nos anos 440, a cidade pareceria ainda mais grandiosa. Agora, Valentiniano III havia construído um palácio maior, possivelmente uma ampliação da vila de Honório. Mas era mais provável que fosse um edifício completamente novo e impressionante, embora o edifício de Honório provavelmente foi integrado ao complexo do palácio de alguma forma. É claro que você também veria, ao se aproximar da cidade de longe, o aqueduto que fornecia água fresca à cidade, como era padrão para todas as grandes cidades do Império Romano. Então Ravenna deve ter sido uma cidade muito impressionante no início. A meados dos anos 400, quando se tornou residência imperial do Romano Ocidental. Imperadores. Mas e depois da queda do Império Romano do Ocidente? Rômulo Augusto, que por alguns é chamado de último imperador romano do Ocidente, foi deposto no início de setembro de 476 d.C. pelo general germânico Uruacar em Ravenna. Podemos supor que Rômulo estava residindo no Palácio Imperial de Valentiniano e Honório quando isso aconteceu. Incrivelmente, Uruacar continuou, tudo dos romanos como estava. E então você ficaria bastante surpreso ao ver que Ravenna realmente não mudou nada no final dos anos 400. Se você caminhasse por Ravenna em 460 d.C., provavelmente pareceria muito similar a 490 d.C. Em 493 d.C., o ostrogodo Teodorico matou Odoacro traiçoeiramente em um banquete no Palácio Imperial. Tal é frequentemente o destino dos conquistadores, pois eles próprios também costumam encontrar um fim terrível. Agora, Teodorico foi mantido como refém quando criança em Constantinopla, e portanto, quando assumiu o poder em Ravenna, ele queria transformar a cidade em uma que rivalizasse com a própria Constantinopla, e assim, o complexo do Palácio Imperial Romano foi ampliado sob seu governo. Colunatas foram adicionadas ao pátio interno, novos mosaicos instalados nos pórticos e adicionaram um salão de audiências à ala norte do pátio colonizado. Então o aqueduto, que havia sido danificado em um dos cercos do século V, caiu em desuso em algum momento na segunda metade do século V e foi reparado por Teodorico, provavelmente logo após ele assumir o poder em 493. Ele precisava que o aqueduto funcionasse para que Ravenna prosperasse. Então, portanto, as antigas termas voltaram a funcionar. E as pessoas novamente tinham muito mais água potável. Igrejas adicionais foram construídas. A antiga Casa da Moeda Imperial foi até mantida por Teodorico, e ele emitiu moedas de uma qualidade impressionantemente alta em Ravenna. Uma qualidade que era, na verdade, ainda melhor do que as moedas que foram emitidas pelos últimos imperadores romanos ocidentais na mesma cidade. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre o final da história romana. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar este canal, porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como a história romana tardia. Alternativamente, você pode ajudar este canal comprando minha mercadoria diretamente aqui no YouTube. Eu criei uma loja de mercadorias com alguns produtos romanos tardios legais, engraçados ou estranhos que você pode comprar diretamente aqui via YouTube na descrição do vídeo. Muito obrigado. Então, se você tivesse caminhado por Ravenna em 520 d.C., ficaria surpreso em encontrá-la tão impressionante, possivelmente até mais impressionante do que era em meados dos anos 400. Haveria a mesma atividade agitada em todos os lugares. Os edifícios e o estilo de construção ainda eram o mesmo estilo romano antigo tardio, e você não teria pensado que o Império Romano havia caído. Não havia absolutamente nenhum sentido de queda de qualquer forma, na verdade. A cidade provavelmente parecia melhor do que nos últimos anos do Império Romano do Ocidente, por exemplo, no início dos anos 470, por mais paradoxal que isso possa parecer. Mas então o Império Romano do Oriente atacou. Seguiu-se uma guerra longa e brutal, que durou 20 anos, no processo da qual grande parte da Itália foi devastada. É claro, muito lógico que Ravenna certamente também deve ter sofrido. A cidade foi capturada pelo próprio Belisário em 540, e podemos supor que certamente danos devem ter sido infligidos à cidade nos 20 anos de Guerra Gótica. E então, se você tivesse caminhado por Ravenna em 550 d.C., a cidade teria uma densidade populacional muito menor. Você teria visto mais pobreza, teria visto pessoas em sofrimento,
E além disso, a praga ainda estava devastando a partir de, ocasionalmente, a situação seria mais sombria que algumas décadas antes. Mas em um aspecto, a cidade teria parecido mais impressionante, porque naquela época a famosa igreja de San Vitale já havia sido concluída. E então, você teria sido capaz de se maravilhar com esta fascinante igreja com seus impressionantes mosaicos, que você ainda pode ver até hoje, retratando Justiniano e Teodora, e até mesmo Belisário e Narcis. E assim chegou o tempo dos exarcas, quando Ravenna seria a sede dos vice-reis ou vice-regiões dos imperadores romanos do leste em Constantinopla. Foi o imperador Maurício, sobre quem fiz um vídeo bastante detalhado, que estabeleceu o exarcado de Ravenna em 584 d.C. E você já pode adivinhar onde os exarcas residiriam. Absolutamente correto, no mesmo complexo de palácio onde Honorius, Ioannis, Valentinian III, Majorian, Glicérius, Rômulus Augustus, Odoacer e Teoderic residiram, e que foi sucessivamente ampliado e embelezado. Há indícios de reparos e adições ao palácio no tempo dos exarcas. Como o exarca era o vice-regente do imperador, podemos supor que, para todos os efeitos, ele deve ter parecido e agido de maneira bastante semelhante aos próprios imperadores anteriores. E então, se você tivesse caminhado por Ravenna em 600 d.C., teria se surpreendido ao encontrar a cidade novamente em melhor estado do que nos brutais anos da Guerra Gótica cerca de 50 anos antes. Enquanto o Império Romano se recuperava da praga de Justiniano e das guerras góticas, Ravenna também se recuperou. Portanto, em 600 d.C. a cidade pareceria muito mais animada novamente. Você teria visto mais navios mercantes no porto de Classes, teria visto mais agitação e lojas, e teria descoberto que muitos dos danos antigos haviam sido reparados, e que a cidade ainda mantinha sua antiga aparência romana com muitos de seus antigos edifícios romanos dos dias de Honório ou Valentiniano III ainda em uso. O Palácio dos Exarcas pareceria tão impressionante quanto nos dias de Teodorico ou de Valentiniano, mas podemos supor que, naquela época, a maioria ou todos os templos pagãos haviam decaído, e seu mármore havia sido reutilizado para a construção de outros edifícios. Infelizmente, não podemos reconstruir quantas pessoas viviam em Ravenna durante o tempo dos Exarcas, mas provavelmente não tantas quanto durante os tempos de Honório ou de Teodorico. E claro, a cidade veria mais influência do estilo de arte romano oriental. Veríamos ainda mais mosaicos, e podemos supor que o interior do Palácio do Exarca possivelmente tenha sido alterado para refletir o palácio em Constantinopla de alguma forma. Os exarcas certamente tinham uma impressionante sala do trono que era ricamente decorada, e os próprios exarcas devem ter usado roupas impressionantes e demonstrado grande autoridade, não diferente dos antigos imperadores romanos do Ocidente. E por 170 anos os exarcas governaram em Ravenna até 751 d.C., quando os lombardos finalmente invadiram a cidade, e o último exarca, Eutíquios, foi morto. Mas se você tivesse caminhado por Ravenna pouco antes disso, digamos em 750 d.C., mesmo assim, você ainda ficaria surpreso com o quanto da antiga cidade romana ainda estava intacta. Infelizmente não sabemos se o aqueduto ainda estava em uso. Seria interessante saber, mas pode ser que realmente ainda estivesse em uso e fosse mantido pelos exarcas. Mas isso é pura especulação. Mas o que sabemos é que o porto de Classes ainda estava em uso, assim como as muralhas da cidade romana, a rua colonizada triunfal, o palácio do exarca e até a antiga Casa da Moeda Imperial ainda estava em uso. A mesma Casa da Moeda onde 3 séculos antes haviam sido cunhadas moedas de Honório, Júlio, Ioannis ou Valentiniano III. Todas essas estruturas ainda estavam em uso e mantidas. Havia estátuas, havia mosaicos impressionantes. Em suma, a cidade não teria parecido medieval de forma alguma, mas muito romana, com influências romanas orientais. E assim, Ravenna, em sua história de 350 anos como o centro dos primeiros imperadores romanos ocidentais, os reis germânicos e, por último, os exarcas, mostra uma notável continuidade urbana que é bastante surpreendente. Foi apenas depois de 751 d.C., quando os lombardos mataram o último exarca, e mais tarde os francos invadiram, que Ravenna lentamente perdeu sua importância. E então as pessoas começaram a se mudar
e os edifícios não puderam mais ser mantidos e começaram a cair em ruínas. Muitos terremotos e inundações e guerras ao longo dos séculos destruíram os magníficos edifícios antigos. E então podemos apenas supor o quão impressionante Ravenna deve ter parecido durante os dias de Honório, de Teodorico ou até mesmo de Eutíquio. E, por favor, curta e se inscreva, para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era de o final do Império Romano. E, por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal, infelizmente, depende do seu apoio. Este canal é um canal muito específico apenas sobre o final do Império Romano, e portanto não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu gostaria especialmente de agradecer aos nossos novo apoiador Kaiser, John Fitzpatrick. Muito obrigado, John Fitzpatrick, pelo seu generoso apoio. Eu realmente aprecio isso. É graças a pessoas incríveis como você que este canal é possível. E se você quer aprender mais sobre como Roma deve ter parecido naquela época, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre como Constantinopla mudou ao longo dos séculos, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço. Obrigado novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Bene Valete.